Que honra ter esse homem. PhD? Tu é PhD? Eu tô PhD, gente. Meninas, estamos diante de um PhD. Mas muito mais importante do que PhD. O que é isso? Timóteo é meu amigo, meu irmão na fé, né, Tim? Há muito tempo. Há muito tempo. É mais, né? Porque ele é um líder pra mim, é uma referência. E quando a gente fala sobre esse tema que a gente vai falar hoje, de sustentabilidade, a gente vai entrar nessa questão da espiritualidade, da sustentabilidade e onde que entra a espiritualidade dentro da sustentabilidade. Nossa, que rolê em sustentabilidade, espiritualidade, muito ágil. Mas nós somos co-conspiradores, né? Aham. Então, eu nem sabia, Tim, quando eu comecei a... Acho que as coisas foram acontecendo... A tua jornada é muito anterior à minha, né? Mas quando eu comecei o meu despertar para esse novo olhar para o mundo, tu já tinhas uma jornada. Alguma coisa, mas vai crescendo, né? Sim. Acho que não estava tão vai focado. Crescendo cada vez mais. Quem é o Timóteo, primeiro? Vamos apresentar para as pessoas. Bem, eu sou pai de 3 crianças, 2 meninas, 1 menino, 3 netos. Ou seja, as crianças não são mais crianças. Eu sou estadunidense de origem, vim para o Brasil em 1977, me naturalizei aqui mesmo, em Florianópolis, em 2002, e trabalhei a princípio na área de plantação de igrejas e logo, acho que depois de uns 5, 6 anos, na área de ensino, onde eu tenho focado mais. E ao longo dos anos, preparando pessoas para compartilhar a sua fé e participar da sua missão, da missão de Deus. Sim, o Timóteo é teólogo. Falou isso? Acho que não, né? Pode. Mas é teólogo e o Timóteo organizou uma Bíblia, a Bíblia... como é que chama? A Bíblia Missionária de Estudo, uma Bíblia de Estudo. Que é um máximo. Que procura justamente ressaltar qual é a missão de Deus, que tem tudo a ver com esse assunto, né? Tudo a ver. E ela foi traduzida para outras línguas já? Ou... Ela foi Começou no português? Ela foi lançada em 2014, foi traduzida e ampliada para o mundo de fala castelhano em 2017 e depois foi ampliado novamente, bastante ampliado e traduzido para inglês, que está para sair no ano que vem. A pandemia atrasou esse lançamento 2 anos. Então, é para ser lançado no ano que vem com uma nova versão em português, usando todo esse material novo, né, que a gente produziu. Bom, antes de eu continuar, eu quero te dar um presente, porque esse podcast ele só acontece porque temos apoiadores. O Mercado Sem Lixo é um deles. Tu já conhece o Mercado Sem Lixo, conheço, né? E temos outros apoiadores aqui. Olha só, isso é teu. Né? Olha só. Eu não pedi o quanto que tu calçava? Não, mas eu sou pequeno, né? Eu acho Será que esse dá? Parece que é isso mesmo. Eu acho que é. Olha só, isso é sempre bem-vindo. Muito obrigado. Depois a gente vê se dá. Essa é uma marca muito legal, chama Linus. Eu não conheço. Que tem um propósito incrível. E agora vai estar nos teus pés. Eu tenho uma roupa de borracha, que é de borracha. Que em vez de neoprene, né? Que é mais reciclável. Porque o Timóteo também nas horas vagas, ele surfa. Toda a história desse podcast, faço questão de registrar que foi por causa do Timóteo. Não é que foi por causa do Timóteo. Mas quando eu pensei que eu queria um podcast, eu entrei em contato com o Tim porque eu queria explorar mais essa área, esse tema da espiritualidade. Porque eu vejo que eu, como Casa Sem Lixo, eu exploro muito pouco nas minhas redes. E eu queria um espaço novo pra explorar. E aí eu te mandei um WhatsApp, tu na hora já me mandou um textão assim com vários tópicos, né? E aí já tem uma primeira temporada de podcast pronta. Aí eu pensei assim, isso é muito precioso para eu começar numa primeira temporada. Eu preciso entrar primeiro nas plataformas de podcast, encontrar uma galera para nos conhecer também, né? Nessas áreas e vou deixar isso um pouco mais pra frente. Então, o que a gente vai conversar hoje, Tim, é só um preview. Ok. Pode ser? Pode. Mas muito inspirador do que vai vir. Ao longo dos anos, eu tenho me envolvido com várias organizações. Você também, né? Sim. Que se preocupam com essa questão do meio ambiente. E, ultimamente, uma delas que eu fico muito encantado chama Iniciativa Interreligiosa pelas Florestas Tropicais.
Agora, por que eu estou levantando esse assunto? Porque essa organização é uma iniciativa da ONU, das Nações Unidas, que vem com o apoio financeiro do governo da Noruega. Porque eles acreditam, a nível internacional, que a religião e os religiosos têm tudo a ver com esse assunto e que precisa do apoio das comunidades de fé, de diversas religiões, da questão da espiritualidade em geral. Cada um tem a sua contribuição para tratar esse assunto. Então eu vim na terça e quarta-feira de um encontro que eles promoveram para visitar o Instituto de Pesquisas do Espaço, Instituto Nacional do Espaço, que está coordenado, ou pelo menos está na frente disso, o Carlos Nobre, um dos maiores cientistas do mundo, que também fundou a CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento e Alertas de Emergências e Desastres. Para que, por exemplo, o ciclone que passou ano passado, eu estava assistindo lá em São José dos Campos, os alertas que eles postam, né, que estavam mandando, que estava pincando cada 15 minutos no meu SMS, né? Aqui na região de Santa Catarina, veio de lá. Então é uma organização que se preocupa com isso, justamente porque existe como é que eu falo, né? Que a questão do cuidado do meio ambiente é uma questão científica, mas também é uma questão, digamos, afetiva, coisa de alma, coisa que motiva, que vai... obviamente a ciência é fundamental, mas a mera ciência parece que não resolve motivar as populações. E precisa de mobilização. Às vezes a mera ciência, na verdade, pela minha caminhada, às vezes ela até assusta tanto que as pessoas se retraem e passam até a negar, né? Então a gente precisa de estratégias para que os dados científicos cheguem da maneira certa ou da melhor maneira nas pessoas, né? Para que elas se engajem. Né? E eu digo, no meio cristão existe toda razão para fazer isso. A gente acredita que, como constituição do ser humano, nós recebemos incumbência, em Gênesis 2,15, de dar nome às coisas, dar nome aos animais. O que é isso? Já entramos na Bíblia. Isso é taxonomia, é o primeiro passo da ciência. Então isso pertence a nós, pertence à humanidade, na verdade, né? Porque isso foi dado para toda a humanidade. O ser humano é um ser que tem uma capacidade além de todos os outros seres que foram criados. Algo que reflete o divino. E uma parte disto é essa preocupação de olhar, analisar e refletir sobre aquilo que está enxergando. Eu acredito que Casa Sem Lixo nasceu, de certo modo, dessa maneira. Tem alguém que começou a olhar de modo diferente, estudar, analisar, refletir, organizar esse pensamento, e isso é ciência. Então isso é fundamental para empreendimento científico e para a nossa missão como gente aqui nesse mundo. Então a gente entra já nesse tema, né, que eu queria que a gente conversasse sobre ele nesse episódio. A criação, né? A gente fala criação, nós cristãos falamos criação, mas a natureza, ela é um plano divino. E como... Porque quando a gente olha até para a ciência que a gente abordou aqui, para as estatísticas, é uma coisa muito assustadora. Para quem entra um pouquinho nesse tema, o livro que tu me indicou, que hoje eu indico para todo mundo, né? A Terra Inabitável, do David Wallace Wells. Assusta. Um soco no estômago, né? Onde que está o plano divino? A criação é um plano divino? Com certeza. E, aliás, talvez seja o ponto mais cego de muitos cristãos, aqueles que procuram na Bíblia alguma orientação. Deixe de refletir sobre o fato de que esse livro, que tem muitos livros, ele começa e termina com criação. Ele começa com a criação, com um plano bem organizado, bem definido, ordenado. Deus arruma
a casa, digamos, né? E termina, quer dizer... Que era sem forma e vazia. Isso. E basicamente a história da criação tem um autor muito interessante, John Walton, que fala sobre o mundo perdido de Adão e Eva, do Ultimato. Relata isso a partir da cultura hebraica antiga. Que muita coisa que a gente lê de Gênesis 1 e 2, a gente analisa através dos olhos do século XX. E daí a gente descamba, né, para todos os lados. Mas entendendo um pouco aquela cultura antiga, a gente começa a perceber que, na verdade, não é Deus necessariamente criando tudo do nada. Porque tem coisas que já existem. Por exemplo, no segundo versículo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ué, como as águas? Já tinha águas, né? Sim. Antes da criação já tinha águas. Ou seja, a ênfase na história não é a ênfase nossa do século XX, do mundo científico, de criar coisas do nada, mas Deus arrumando e organizando a sua casa. Eu nunca tinha olhado por essa perspectiva de arrumar a casa. E daí, se nós somos criados à sua imagem, à sua semelhança, daí só faz a matemática, né? Nós também temos essa incumbência de ordenar, de arrumar. Esse negócio de sujeitar todas as coisas, dominar, não é uma coisa agressiva. É uma questão de como você, por exemplo, para você dominar a sua casa, você não fica quebrando as coisas, entendeu? Não. Você coloca as coisas no lugar. Você arruma, você cuida. Você limpa, você mantém tudo em ordem. Sim. Essa é a ideia de Gênesis. Agora acontece que o ser humano, de acordo com a história, o relato que se segue, não fez isso. Inclusive, a primeira coisa, Deus falou que entre as coisas que deve dominar, todas as coisas que rastejam sobre a terra. Ou seja, ao invés de sujeitar a serpente, o ser humano se sujeitou à serpente. Ele negou o mandato criacional dado por Deus para ele. Isso é o muito que está profundo. no cerne do seu pecado, da sua falha, é uma negação da sua incumbência de cuidar da casa. E a solução seria a correção disto. Certamente obedecer a Deus, mas especificamente obedecer a Deus por cuidar da casa que ele deu para nós. Por isso, quando a gente lê mais tarde sobre a solução definitiva, Cristo, vem o Filho de Deus, qual é o papel que Cristo teria? Se não de sujeitar todas as coisas debaixo dos seus pés, se não que ter todo o joelho se dobrando diante dele, no céu, na terra e debaixo da terra. De reconciliar todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Ou seja, o Cristo teria o papel de cumprir o que o primeiro ser humano, representando toda a humanidade, não cumpriu. E em Cristo nós podemos e devemos fazer isso. Então, logo, Nicole, eu tenho uma convicção crescente de que o cuidado da criação não faz parte do nosso papel como seres humanos. Não faz parte da nossa missão. Esta é a nossa missão. Sim. Ou seja, tudo é definido a partir disto. Sim. De como, até mesmo no nosso meio, a gente se preocupa em compartilhar as boas novas a respeito de Jesus. E a gente coloca isso bem no centro, e está no centro. Sim. Mas qual é o propósito disso? Se não aumentar essa nova humanidade que nasce em Cristo, para ter mais gente que cuida da criação, para que um dia veremos novo céu e nova terra. Então essa é a missão de Deus, bem definida. Porque eu escuto bastante esse comentário, né? Essa seguinte constatação. Não, porque a terra a gente está destruindo tudo vai ser destruído e a nossa espécie vai terminar e vai ficar, mas a criação, entre aspas, a natureza vai continuar e a nossa espécie, a gente está empurrando o planeta para um ponto onde ele vai ser insuportável para a vida humana, né?
E aí, é uma pergunta tão... E aí, gente? Onde que eu tô essa conta? Na verdade, são duas coisas, porque, por um lado, estamos mesmo empurrando o planeta para uma trajeta de autodestruição cada vez mais. Quer dizer, não autodestruição. A Terra não vai se destruir. O que vai virar mal somos nós, seres humanos. Sim, tá ficando ruim pra gente, né? Vai ficar ruim pra gente. Mas a perspectiva bíblica não é de destruição. Tem uma passagem que usa essa linguagem que fica em 2 Pedro 3. E ela usa essa linguagem da destruição do planeta usando a comparação da destruição do planeta através do dilúvio. Noé. Ora, dilúvio não destruiu a Terra. Ou seja, o Noé não desembarcou na Lua, ele se desembarcou no planeta Terra. Exato. Ou seja, havia destruição, e a gente está vendo destruição do nosso planeta. Havia destruição, mas não havia uma aniquilação do planeta. Sim. Tanto que, quando as águas baixaram e Noé de fato desembarcou, Deus prometeu categoricamente, é a primeira aliança que nós temos nas Escrituras, antes de Abraão. A primeira vez que Deus faz um pacto com o ser humano foi com Noé, sua família e toda a criação. E esse pacto está escrito como um pacto eterno, não tem prazo de validade. Sim. Então essa visão da Terra se destruindo como propósito de Deus é equivocado. Sim. É simplesmente deixar de reconhecer o que está de fato se corrompendo, se destruindo e misturando um pouco as bolas, né? Tem muitas passagens que falam da salvação do planeta. Romanos 8, que a criação aguarda a sua redenção e que essa redenção está garantida por nós. Então, a criação aguarda com grande expectativa pela revelação dos filhos de Deus, né? Exato. Onde estão os filhos de Deus? Aí é que tá, né? Quem são os filhos de Deus? Onde estão, mas o que quer dizer a revelação? Porque, assim, Paulo fala da revelação da glória. Qual é a revelação da glória dos filhos? De acordo com a passagem, se a gente faz uma leitura mais afinada, essa glória não é uma coisa mística, não é uma felicidade interna. Essa glória é a promessa da ressurreição corporal. Uau! Ora, se ao dar a minha vida para Cristo e ao receber o Espírito de Deus dentro de mim, eu recebo a promessa de que Ele vai curar a minha alma e vai curar meu corpo, que de alguma maneira, difícil a gente imaginar, nós seremos ressurretos corporalmente. Pronto, pedaço da criação está sendo redimida. Tá me entendendo? Então a criação olhando para nós, vê cada vez mais sua própria redenção com a promessa da ressurreição corporal dos crentes. Agora, isso sem a gente fazer nada. Obviamente, a gente precisa fazer muita coisa, né? E daí que entra esse ministério de reconciliação, que é de Cristo e que é nosso. Se Cristo está reconciliando todas as coisas, isso é o nosso ministério. Então, quando a gente pensa na natureza do meio ambiente, a gente precisa refletir. O que eu estou fazendo é uma reconciliação? É uma unificação das coisas do céu com a terra ou uma exploração? É uma coisa que leva para destruição. Me lembro que você iniciou falando muito sobre o uso de plástico, né? Isso traz vida? Isso traz redenção? Ou isso traz destruição? Quando a gente começa a olhar, a gente vê muita destruição nos mares, os peixes, assim em diante, né? Então essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Eu estou reconciliando, eu estou contribuindo para a reconciliação de todas as coisas, não só pessoas, né? Claro que eu tenho que dar um abraço para meus amigos, ouvir quando está doendo, compartilhar coisas boas do Evangelho para ela, mas além disso eu preciso pensar na reconciliação de
Sim. Todas as coisas. Falei demais, né? Não falou demais. Eu me lembro que uma virada de chave pra mim, e eu acho que tá uma chave bem importante pra gente fechar essa conversa, que eu entendi, a minha visão desse novo céu e dessa nova terra era num outro lugar, entendeu? Sim. Ela era... né, num outro lugar. Eu lembro de eu criancinha na igreja ouvindo as ruas de ouro, né? Sim, então sim. era completamente dissociada do que nós temos aqui. E eu acho que isso é muito central quando a gente... Verdade. Porque eu já ouvi cristãos falando assim, não, mas por que eu vou trabalhar por um mundo que vai acabar e se Deus vai me levar para um novo céu, uma nova terra? É verdade. Eu também, na minha criação, né, meu pai sempre falava, né? Pensa na coisa mais bela que você consegue imaginar e não se compara com o que vai vir depois. E hoje eu penso bem diferente. Eu penso nas coisas mais belas que eu conheço, a própria criação, nas trilhas. Eu fico mais ansioso pelo resgate daquilo. Como no livro de Apocalipse, que é difícil a gente entender, mas a ideia é que essa coisa que Deus está fazendo, de novo, que lá é descrito como a Nova Jerusalém, desce para a terra. Ou em Efésios 1:10, que Deus deu a missão para Cristo, que é a missão nossa, de fazer unir todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Ou seja, o nosso futuro é a unificação disto, não o descarte da terra, e não o traslado para uma outra dimensão, né? Simplesmente. Mas a terra faz parte. Porque... Bom, um raciocínio bem racional, né? Não faz o menor sentido que Deus criaria o que Ele criou para ser destruído. Na mosca, Nicole. Tipo, quando a gente lê o relato bíblico, o amor que Ele tem, o Deus de amor que Ele é, então Ele criou alguma coisa que é para ser destruída? Não faz o mínimo sentido. É incoerente com a própria palavra de Deus, né? E não faz sentido dos Salmos, que a natureza que mostra a glória de Deus, revela, né? Manifesta o que Deus é. Sim. Então, não faz o mínimo sentido que Deus iria destruir. E sabe que eu sou uma pessoa bem urbana, né, gente? Sabe? E depois que eu comecei a viver esse meu caminho de volta, de reconexão, Hoje, quando eu estou diante da natureza, diante de uma planta da minha casa, a minha postura é outra, sabe? Né? Você fez essa trilha propulsão outro dia? Eu fiz, postado. É aqui pertinho. Legal. Esses dias a gente foi Nunca fui, eu quero ir lá. É bem legal. A gente foi para Urubici, que eu não sei se você já foi, na Serra Catarinense. Sei. Que é uma explosão de belezas naturais, né? Altamente recomendo para a gente se conscientizar do amor de Deus para com aquilo que Ele criou e nos motivar a cuidar. Sim. Agora eu vou falar uma coisa muito controvertida, né? Mas tomar decisões políticas, especialmente no voto, a favor de pessoas que vão abraçar essa causa. Porque, né? Com certeza a saúde é importante, com certeza as escolas são importantes, com certeza as estradas são importantes, mas sem planeta... Não tem nada. Ai, Tim, olha, eu quero que essa conversa, a gente vai passar um dia aqui gravando muitas conversas que eu queria mergulhar contigo, como a gente conversou, né? E tu me passou todo um scriptzinho assim sobre esse plano, né? E as bases bíblicas para isso que a gente conversou aqui. Isso aqui só é um spoiler do que vai vir. Tu topa? Topo, dá pano pra manga. Dá muito pano pra manga, né? Eu acho que é importante a gente registrar isso e poder compartilhar isso com outras pessoas. E se a gente tiver isso tudo mais desenhadinho, isso pode ajudar muitas pessoas na sua caminhada de fé, inclusive. Né? A gente precisa trabalhar esse vínculo entre a espiritualidade e o cuidado da criação, porque boa parte da nossa galera pensa que nosso negócio é espiritualidade. E isso não tem nada... Como se cuidar da criação fosse uma coisa carnal, material, entendeu? A gente fez essa distância e então a gente precisa tratar disso. Sim. Muito obrigada. De nada. Por esse... Só 30 minutinhos, nem sei se deu 30 minutinhos. Que louco. Muito obrigada. E eu espero que você que está nos ouvindo, nos assistindo, que você tenha curtido.
Se você gostou, deixa aqui nos comentários, quem sabe compartilha com outras pessoas, avalia, dá 5 estrelinhas e compartilha com muita gente e nos deixa saber se você quer que a gente continue esse bate-papo. Eu fico muito feliz, muito realizada de começar a trabalhar mais. E levanta as dúvidas e as perguntas, que de repente isso pode nos guiar. Claro, já pode mandar nos comentários dúvidas, perguntas, com certeza, a gente vai ter um prazerzão de... Reclamações não. Não, pode ser, claro. Pode. Eu acho que vai ser muito legal, eu vejo tanta gente que eu admiro falando abertamente sobre a sua fé e eu queria que a gente tivesse esse espaço também para falar da nossa perspectiva, a gente respeita todas muita coisa boa, tá? Mas a gente né, tem uma visão e a gente quer falar sobre ela. Nessa experiência de, assim, bater o ombro com o hindu, muçulmano, judeu, esse fim de semana mesmo, né? Pessoal de candomblé, de kardecismo, é interessante que o quanto boa parte dessa galera tem uma noção do cuidado da criação. E faz sentido. Se todos nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, não apenas a igreja, né? Mas toda a humanidade, então essa preocupação deveria estar presente em todas as fés, profissões de fé, e né? religiões. Não deveria nos surpreender. Sim, é verdade. Tim, valeu. Obrigadão. Te amo muito. Obrigado. Então tá, um beijinho sem lixo e até... Eu fecho com o Tim, então, essa segunda temporada. Meu Deus, que lindo fechar a segunda temporada com esse cara aqui do meu lado. E que honra. Até a próxima temporada, vamos ver o que vem por aí. Tchau, tchau. Estamos fechando a segunda temporada com Garoa. Gratidão, Garoa, por nos apoiar. Lavando a louça. E até a próxima temporada, gente.